O objetivo final não é fazer com que votem no PSOE, não é garantir que estejam no censo eleitoral. Que o único que eles querem é que o nome deles, o de 2,5 milhões de eleitores, esteja no censo. Depois eles mesmos vão cuidar do envelope e do voto. Sinto que a Espanha pode terminar como a Itália dos anos 80, com um presidente como Bettino Craxi na Tunísia. De forma, encurralado por todos os lados, por todas as propinas que existiam naquela época. E que isso pode levar a Espanha a uma situação, que é a mesma situação. Ou seja, lá se pagavam propinas pelas licitações de obras públicas para beneficiar um determinado partido político, o Partido Socialista Italiano, cujo maior expoente acabou fugindo após 2 pedidos de extradição negados, e estamos à beira de que isso possa acabar acontecendo. Isso está acontecendo na Espanha. E assim como uma única agressão em Pamplona, em 2016 marcou um marco, até mesmo legal. Ou seja, a partir dessa agressão começou-se a articular toda uma série de normativas, uma lei específica foi criada em resposta a essa agressão. Vemos como 5 mil não fazem com que comecem a trabalhar ou a pensar sobre o problema, né? Os terremotos derrubaram Delcy. Derrubaram Delcy, derrubaram Jorge, derrubaram Diosdado. Isso é questão de semanas. As pessoas já não acreditam mais neles. Onde passam são vaiados. Ninguém quer tirar foto com eles. Ninguém dá atenção para eles. Ninguém obedece a eles. O que resta para ele é o seu grupinho cada vez menor. Não sei se você viu as últimas imagens. Agora as pessoas querem linchar os policiais que entram nas casas para roubar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Obrigado pela força e pela honra que nos dão estando aí apoiando o canal nessa trincheira que está cada vez maior e que estamos ganhando terreno sobre o inimigo. Já faz meses que estamos ganhando pequenas batalhas. Não a guerra, mas sim estamos vencendo graças à força que vocês dão a essa legião de seguidores do Confidencial que estão todos os dias no propósito. Na linha de frente, retuitando, compartilhando, dando likes em tudo o que fazemos. Ficamos felizes que agora outros meios estejam se juntando à denúncia da fraude eleitoral na Espanha. Já estava na hora. Fazemos 4 anos mostrando que as coisas são feitas ilegalmente. Muitas. Não só a lei dos netos, também a empresa Indra. Também a falta de recontagem e verificação dos votos. Na junta eleitoral, os juízes não querem trabalhar, recebem seus 1.000, 1.500 por dia e pronto, já confiam no que o software diz. Aliás, a Indra acabou de ser multada em 13,5 milhões. O Supremo Tribunal confirma a sanção por criar um cartel de licitações e eles dividiam a porcentagem que cada empresa ficava das adjudicações de contratos. Mas enfim, a Indra continuará fazendo a apuração nas próximas eleições gerais espanholas e com a apuração controlada pelo Ministério do Interior, ou seja, por Marlaska. Já viram em que mãos estamos? E o censo eleitoral, como já contamos aqui, controlado e organizado pela empresa Babel Sistemas de Informação, que acabou de receber a adjudicação. Quase 1.600.000 euros, e o chefe responsável por essas coisas é José Alberto Pérez Cueto, ex-deputado do PSOE por Astúrias. Eles trabalharam bem nisso, não dá para negar que fizeram um esforço. Sánchez, durante 7 anos, não parou de abrir caminho para manipular qualquer resultado eleitoral. E comprovamos isso em 23 de julho, quando acreditamos que ele não deveria ter conseguido a maioria para chegar à Moncloa, mas conseguiu com supostas artimanhas que vamos contar para vocês. Inclusive, vamos ver alguma fotografia hoje. Mas vamos ao que importa. Senhores, o importante é que Feijó acordou. Antes foi Abascal, que também levou mais de 3 anos. Aqui conversávamos com o pessoal do Vox e do PP, mostrávamos provas, apresentávamos relatórios, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eles tinham medo de serem acusados de espalhar fake news.
E com esse medo, esse complexo que o Vox também teve no começo, agora felizmente já superou completamente, e isso me alegra. Por causa desse medo, ficamos muito sozinhos nessa luta, durante anos, apontando as irregularidades e a fraude evidente. Bom, ontem foi o primeiro dia, o primeiro em 7 anos, que Feijóo acordou desse sono eterno e falou sobre manipulação do censo eleitoral. Ele fez isso na Rádio. Aqui há uma engenharia eleitoral que consiste em um espaço de tempo muito curto, em um ano e meio, e aumentar em 2,5 milhões o número de pessoas com direito a voto através de uma nacionalização e de um passaporte espanhol. Além de 1.300.000 pessoas que já receberam o passaporte e a nacionalidade espanhola por residência, agora há 2.600.000 solicitações, das quais, pelos dados que temos, não mais de 100.000 foram negadas e estão em trâmite 2,5 milhões, sendo 640.000 na cidade de Buenos Aires. Buenos Aires, portanto, se tornará, além dos que já tinha com esses 640.000, uma das grandes cidades espanholas. O que está por trás é um interesse evidente em conseguir novos eleitores. Como os eleitores atuais não fecham as contas, vamos ver se fabricando eleitores eu consigo fechar as contas. Um pouco tarde, Sr. Feijóo. Embora antes tarde do que nunca. Na verdade, Ayuso acordou antes do senhor, muito antes. Já foram nacionalizados 1,5 milhão desde que Sanches está na Moncloa. E o senhor Feijóo achava que isso também era uma fake news da ultradireita ou de meios alternativos como o nosso. Claro, se não sai no ABC ou na COPE, né, que é o que o senhor acompanha, aí estamos mal. Olhem, o recorde de nacionalizações de estrangeiros com Sanches foi em 2025. 300.000 pessoas em um ano, embora o recorde total, no ritmo acelerado, como vocês sabem, é este 2026, em que se chegará a 2,5 milhões. Eles não escondem que é para manipular as eleições, claro que não. Eles tiram dinheiro mesmo sem orçamento do Estado de todos os lugares para enviar membros do PSOE, às vezes do governo, para fazer campanha pela Hispanoamérica. Lá esteve Barbón, o presidente das Astúrias, secretários de Estado, e faz um ano, por exemplo, que o que vocês vão ver, César Mogo está em campanha pelo Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. Ouçam ele na Argentina, ele pede isso claramente. Agora vem a nacionalidade e logo em seguida o passaporte é um trâmite administrativo. E toda vez que eu vir alguém com o passaporte espanhol que pode ter o argentino e o espanhol ao mesmo tempo, será uma satisfação. Isso é o que o governo da Espanha, com o presidente Sanches à frente, quisemos, que essa comunidade se fortaleça. E no caso argentino vai ser pioneiro, insisto. Vai ter muito mais população do que 95% das províncias espanholas. Este homem é secretário de Relações Exteriores da Comissão Executiva do PSOE e senador por Lugo. E já faz um ano que ele vai de país em país buscando votos. O objetivo é mudar o resultado eleitoral em 18 províncias espanholas graças ao voto do exterior. Sim, é ilegal, mas eles vão fazer isso. E existem documentos, nós já mostramos isso aqui há meses, que explicam exatamente isso. Vejam, este é o documento do censo eleitoral e embaixo está escrito município, província a qual deseja ser vinculado para efeitos do processo eleitoral na Espanha. Você coloca o município que quiser ou aquele que o funcionário mandar você colocar. Porque no dia em que você recebe a nacionalidade, nesse exato momento você tem que preencher este documento. Portanto, isso é feito no consulado do país e com um funcionário na sua frente. E embaixo, reparem bem, está escrito município da última residência. Você pode marcar esse ou o de maior vínculo ou o de vínculo de um descendente, mas à direita está escrito outros motivos. Outros motivos. Eu gosto de Soria ou adoro Logronho ou sou muito ligado à Extremadura. Ali você marca para que seu voto vá para o lugar que você quiser ou para onde o funcionário indicar para conseguir isso. Continuar assim, mais uma cadeira ou 2 ou 3 por província para o PSOE. É isso que fará Sanches ganhar as eleições quando ele as convocar.
Em Buenos Aires, que é onde mais de 600 mil pessoas vão poder votar nas próximas eleições, 600 mil que não estavam antes, no dia 23 de julho o PSOE faz comícios constantemente para informar como dar esse voto e colocá-lo na opção correta. A mensagem não chega aos eleitores, vai para os membros do PSOE em Buenos Aires, para que eles mesmos peguem a caneta e escrevam para quem está se nacionalizando a província que eles indicarem. Há 18 províncias candidatas. Ouçam-no, ele não se esconde. Sempre é preciso pensar que todos são potenciais eleitores do PSOE. Sempre é preciso pensar nisso quando uma votação é negativa. É uma medida complicada. Em eleições, sim, mas é preciso ter fé. Sempre é preciso pensar que há na província da Corunha 57.006 potenciais eleitores do PSOE. Ou seja, é isso que temos que buscar. Senhores, está tudo montado e organizado. E o chefe da oposição, Feijó, demorou 8 anos para perceber. Antes que ele haja, já faz ouvir justiça. A Europa e muitas organizações já denunciaram isso nos tribunais, que é ilegal, que não há nenhum país europeu que faça isso, que vai contra as normas da União Europeia. Mas Sanches, desde quando ele se importou com a legalidade e tem mais um plano, acreditamos que o objetivo final não é fazer com que votem no PSOE. Não, é fazer com que estejam no censo eleitoral. O esforço do sanchismo, dos consulados e dos membros do partido enviados à Hispanoamérica não está tanto em fazer com que votem no PSOE, mas sim em fazer com que votem. Com a desculpa de que são novos espanhóis, vamos dar a eles o passaporte, terão direito à aposentadoria quando se aposentarem ou à mínima, se não contribuíram. Isso vai nos custar uma fortuna, mas não importa. O objetivo é que votem. Porque Sanches não vai lá fazer campanha, por exemplo, não é? Ou não manda algum dos seus tenentes? Acreditamos que o único que eles querem é que conste no censo o nome de 2,5 milhões de eleitores. Depois eles mesmos vão cuidar do envelope e do voto. Quero que vejam imagens denunciadas por Gabriel Araújo em 2024. O que vocês vão ver é a apuração do voto Sera em Madrid. Portanto, o voto que chegou de espanhóis no exterior nas últimas eleições gerais, as de 23 de julho de 2023, atenção a essa cena, dá para ver o Fidel. Há funcionários do governo do Instituto Nacional de Estatística, são muitos, pegando os votos de espanhóis no exterior, com uma máquina branca que vocês veem ali, eles abrem o envelope, rompem, portanto, a cadeia de custódia, o voto é secreto e tiram os envelopes já abertos. A partir daí é possível manipular o resultado como quiserem. Mais uma imagem. Esta funcionária de rosa está mexendo dentro de um envelope com o voto Sera. Ela está olhando em quem votaram. Isso é antes da apuração. E ela não é a única. Reparem que ao redor dela há várias outras. Mais uma foto, por favor, tirada às escondidas, porque isso que deveria ser público, e assim diz a lei, eles fazem a portas fechadas, não deixam gravar. A imprensa deveria estar lá fiscalizando a votação. Pois bem, lá não permitem nenhum jornalista. Essas imagens foram captadas pela equipe de Gabriel Araújo. Essa última imagem, eu acho que é a que explica tudo. Vocês estão vendo como se monta o esquema do voto Sera. Isso que vocês estão vendo foi denunciado em 2024. Essas imagens foram mostradas e a junta eleitoral disse que não havia problema, que era normal. Nas últimas 4 eleições autonômicas, como disse este programa, o PP venceu com maioria nas 4 na Espanha, mas o voto Sera nas 4 foi vencido pelo PSOE. Vocês realmente acreditam que foram os eleitores do PSOE no exterior que se mobilizaram ou que havia muitos funcionários como esses que vocês estão vendo trocando cédulas? Sim, senhores, é um escândalo evidente. Aqui ficaram surdos, cegos e mudos durante 8 anos.
E agora que faltam meses para a próxima eleição, correm para denunciar, correm para fazer escândalo. Não sabem fazer bem o seu trabalho e eles vão pagar por isso, sim. Vão voltar para a oposição. Mas o que é pior? Nós, por causa da negligência deles, corremos o risco de perder tudo de novo. Sobretudo a liberdade da Espanha. Sejam bem-vindos. Tem mais. E uma dessas acusações populares que denunciou o que estou contando está aqui como convidada. Te esperamos na Casa da Água com Gás, Vichy Catalã. Senhores, Begoña Gomes volta a provocar o juiz Peinado, que ela não suporta, como já contamos aqui, e ela pede a devolução provisória do seu passaporte para ir à cúpula da OTAN na Turquia. Sim, a filha de Savinian Sabiniano é imprescindível na cúpula da OTAN e exatamente o advogado escreve o que vou ler para vocês. Esta viagem tem como objetivo fazer parte da delegação oficial espanhola acompanhando o presidente do governo à cúpula de chefes de Estado e de governo da OTAN, que será realizada em Ankara. E dizem que ela irá em viagem oficial, porque além disso foi convidada pela esposa de Erdogan, do presidente turco, que na volta vai em viagem oficial na ida e na volta fará uma parada em Londres, ou seja, vai aproveitar o passeio para ir ver como sua filha se forma em uma escola particular. Só faltava dizer, vou convidar Barrabés para vir também à festa e vocês pagam os canapés. Vamos lá, Luiz Maria Pardo, bem-vindo. Como você está? Tudo bem, amigo? Olá, Albert. Tudo bem? Saudações a todos que nos assistem de qualquer lugar do mundo. Essa mulher não entendeu nada. Ela está pedindo ao juiz para devolver o passaporte para pegar um Falcon e ir a uma celebração privada que ela mesma deveria pagar? Bom, isso é o que aparentemente foi solicitado ao juiz Peinado, não é? Eu acho que é bastante evidente que há uma decisão de medidas cautelares nessa abertura do julgamento que ela precisa cumprir e agora vamos ver o que o juiz Peinado vai dizer. Eu dizia há algumas horas que espero que não nos vejamos em uma situação como a que a Itália viveu nos anos 80, não é? Que um dia possamos nos arrepender do que fizemos ou deixamos de fazer. Bom, me parece que ela solicitou essa autorização, entendo que será negada, como a qualquer outro cidadão, e, portanto, é isso, vamos seguir em frente, né? Mas parece uma provocação ou é que vivem em outro mundo, Luiz Maria? Ou ambas as coisas, né? Não alternativas, mas sim conjuntas. Pode ser que eles vivam em... Bom, na verdade, eu acho que eles se desconectaram da realidade da sociedade civil e, por isso, fazem essas coisas que o público, que as pessoas comuns não conseguem entender, né? Como então se solicita essa permissão para fazer uma viagem? Pela mesma regra de antes, viajando, claro, com esse carro, se a pessoa fosse autorizada a sair e por algum motivo depois decidisse, sei lá, que não volta, ou que em vez de ir para a Turquia vai para onde quiser, claro, em que situação ficaria o fato de ter podido viajar ou não? Bom, a verdade é que vamos esperar os acontecimentos e eu acho que vamos saber nas próximas horas e vamos ver o que o juiz Peinado vai decidir. Vamos ver. É curioso porque nesse pedido que o advogado de Begoña Gomes faz, ele diz, não se preocupe, ela não vai fugir. Ele não diz com essas palavras, mas dá a entender isso e diz, é que a viagem será realizada com o acompanhamento da equipe de segurança do presidente do governo. Mas se justamente isso não protege de nada, e é o que insinuou o juiz Peinado, não sei, para mim soa provavelmente como provocação. Deixe eu ir à formatura da minha filha. Com o Falcão do governo, igual como vou a shows ver o Serrat com o Falcão do governo, é algo parecido, não é? Você conhece o juiz Peinado melhor do que eu e ele se aposenta em setembro e isso depende do Peinado, de mais ninguém. Qual é a sua aposta? Eu aposto no Peinado. Eu com Penteado. O que Penteado disser para mim é um juiz que deve ter todo o respeito pelas suas decisões judiciais. E caso não concordemos, existem os recursos que devem ser apresentados e, claro, eu não vou entrar em uma polémica.
Se ele adotar, então nós temos uma série de recursos que podem ser apresentados e se ele não aceitar, as defesas terão que ampliar seus recursos no sentido de que não deixaram viajar. Com certeza, eu acho que deveriam levar em conta que a esposa do presidente do governo já está processada, por assim dizer, por 4 crimes gravíssimos que podem acumular vários anos de prisão. Portanto, voltando um pouco às origens, ao que diziam que era um bug, o fundo do poço ou a lama, já não estamos mais nessa situação. Há pessoas querendo levar Begonha Gomes a julgamento. Essa é a realidade. Você e eu passamos 4 anos ouvindo que tudo o que contamos aqui dizem que é uma mentira ou lama, até que 4 anos depois se descobre que é verdade. Vocês se apresentaram e Justiça Europa, não só no caso de Begonha, mas também denunciaram a lei dos netos perante a Junta Eleitoral Central, principalmente pela falta de controle sobre a província em que votam. Estamos há meses, anos nessa batalha, e você também. Vamos conseguir parar isso antes que 2,5 milhões sejam nacionalizados? Sim, aqui é preciso diferenciar a lei dos netos e a lei da memória democrática com a disposição adicional 8ª da lei dos netos. Com o aumento exponencial e, na nossa visão, um crescimento anômalo do voto Sera, do voto dos residentes ausentes, de espanhóis ausentes no exterior. Por que digo isso? Porque dando margem desde 1º de julho de 2023 até agora, a quase 600 mil pessoas que têm o direito ao voto através do voto Sera, no maior aumento em série da história, o que dizemos nessa denúncia, que foi pioneira perante a Junta Eleitoral Central, aliás, fomos os primeiros, e agora todo mundo comprou esse relato. E eu acho muito bom porque já era hora. E a sociedade civil também precisa despertar, e por isso Justiça e Europa apresentou essa denúncia. É o seguinte: sobre a questão do voto Sera, quando em 2023 a Junta Eleitoral Central determinou que, para o voto por correio, era necessário apresentar o Documento Nacional de Identidade ao ir às agências dos Correios. Não é menos verdade que com o voto Sera acontece algo semelhante, pois a maioria das pessoas não vai votar nos consulados, mas sim deposita ou envia seu voto pelo correio ao consulado, em um envelope dentro de outro envelope. Onde vai a certificação que precisa ser emitida e onde vai a fotocópia do passaporte. O que estamos dizendo é que ainda estamos em tempo de prevenir, porque isso sempre costuma acontecer quando as eleições são convocadas, mas não antes. Que possam haver irregularidades em um processo eleitoral que afetem centenas de milhares de pessoas e que não podemos arriscar nada com Pedro Sánchez, com um partido que tem experiência de sobra e reputação em fraudes, até mesmo em seus próprios comitês. Portanto, tomemos todas as medidas que forem necessárias para prevenir qualquer tipo de irregularidade no processo eleitoral, caso Pedro Sánchez decida finalmente convocar eleições, o que ainda está por se ver. De verdade, 4 anos gritando no deserto, você, Araújo Distrito, eu e mais 4 éramos muito poucos, muito poucos. E agora ver Feijó dizendo isso abertamente, me parece que já estava na hora. A situação é complicada, é difícil. Acabou, ontem terminou a regularização em massa, agora vem a naturalização em massa, que são coisas diferentes. E Sánchez, como vocês sabem, o que ele fez foi criar mais um cabide de empregos. Para os imigrantes, sim, tem dinheiro, 500 milhões de euros de dinheiro público. Ouçam ele. Porque se existe algo que significa ser espanhol, é justamente isso. Nossa capacidade de acolher, mas também de integrar e, portanto, de avançar juntos. Hoje lançamos este plano, liderado pelo Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migrações, com dotação inicial acima de 500 milhões de euros no primeiro ano. Apresentamos 4 grandes eixos, 16 medidas e 10 objetivos daqui até o ano de 2030. Senhores, 500 milhões e é criada a Agência Estatal de Mobilidade Urbana. Não me perguntem o que é, porque nem mesmo Sánchez sabe e ele tirou isso da cartola para que não se fale de outra coisa. Criar uma agência custa muito dinheiro. Aqui vão colocar um monte de cargos, não é, Luís? Claro, pois é a institucionalização da corrupção através das instituições do Estado. E o que vai acontecer com essa nova agência é que depois vão abrir uma mesa de diálogo e uma comissão de acompanhamento da mesa e da agência, e depois tudo terá que ser votado em um conjunto no qual os espanhóis vão liberar dinheiro através dos impostos.
Hoje, ou melhor, ontem, foi o último dia do imposto de renda e todo esse dinheiro provavelmente vai para esse tipo de agência, quando obrigado. Vai servir ou vai ser jogar dinheiro fora? Além disso, Pedro Sánchez é curioso porque quando ele quer falar sobre a Espanha, ele fala dos espanhóis e enche a boca, né? Mas em outras ocasiões, olha, é de rir mesmo. Melhor quanto mais longe estiverem os espanhóis. Isso é uma contradição absoluta, não é? Mas bem, eu acho que temos que continuar pressionando o máximo que pudermos, já que é o único caminho que a sociedade civil tem agora. Senhores, não queremos chegar a ser a Venezuela e desde a Venezuela estão nos mostrando o caminho e advertindo as pessoas honestas, que são a grande maioria, sobre o que está acontecendo aqui, que é o mesmo que aconteceu lá. Há uma grande jornalista por quem tenho um carinho enorme, ela vive exilada no Panamá e espero que em breve possa voltar para sua terra. Sofremos muito nesses dias com o terremoto e me disseram que a casa dela na Venezuela foi um lugar de acolhimento para pessoas que ficaram sem teto. Pitu Pérez Osuna, aí do Panamá, querida, como você está? Um abraço enorme para você também e também para o senhor Luiz Maria. Um abraço para vocês dois e para todos os confidenciais. Que bom que você está aí. Sua família está bem na Venezuela? Felizmente, bom, tenho que dizer que sim, embora, é claro, as sequelas psicológicas sejam enormes. E bom, na verdade, ontem à noite eu não dormi nada, porque ontem à noite para a Venezuela desde segunda-feira foi terrível, porque houve chuvas torrenciais e uma tempestade tropical. Muitos trovões e as pessoas não sabiam quando trovejava se era um terremoto ou se era um trovão ou se era um relâmpago. Ou seja, realmente a situação se complica porque além desses 2 terremotos terríveis, agora há áreas de instabilidade em algumas regiões do país e começou a chover forte em Caracas e La Guaira. Uma informação confidencial, Bernabé, estamos ouvindo? Estou vendo o compatriota resgatista mexicano que não se deixou dominar nem fazer o discurso que o regime venezuelano queria impor a ele. Quero que vocês saibam que todos aqueles emblemas que esse homem tem no seu macacão laranja não são enfeites. São reconhecimentos que essas pessoas que são os topos possuem. Eles são provavelmente os resgatistas mais importantes que existem no planeta. Os topos, aquela imagem do homem que disse que tentaram manipulá-lo na declaração diante das câmeras da televisão venezuelana. Você não é chefe de ninguém, eu não sou político, eu sou resgatista, sou voluntário, sou sociedade civil e você não vai me dizer o que eu devo dizer. Porque eu estava muito bravo, mandei ela para o inferno e depois veio o chefe dela e eu disse para a chefe, desculpa, mas tratei mal essa idiota. Como é que ela tem coragem de dizer para um velho o que ele tem que dizer, mas o que diabos ela tem na cabeça? De quem a gente pode confiar, nem mesmo Nito? O que eu quero dizer primeiro é agradecer aos mexicanos, aos salvadorenhos, aos espanhóis, aos norte-americanos, a todos que vieram ao país, porque de verdade a solidariedade foi enorme. E claro, ao meu povo, à minha gente, aos venezuelanos que com unhas, com as próprias mãos, levantaram pedras, placas de tudo para salvar tantos venezuelanos, que felizmente conseguiram salvar e teriam conseguido muito mais se não tivéssemos esse regime, claro, que acaba com tudo, que destrói tudo, que só entende de morte porque de vida não entende absolutamente nada. Obrigada também à resposta desse topo mexicano, que sabemos quem é, sabemos da sua qualidade e sabemos que, assim que souberam da tragédia, estavam dispostos, prontos e preparados para ajudar os venezuelanos. Agora veja que o senhor é um ágio-cabelo que não tem absolutamente nada, que não sabe nada disso de resgate. Eles não sabem nada disso. O que eles sabem é matar, perseguir e roubar. Eles não sabem fazer outra coisa. Que eles estejam lá, isso não significa nada, só que agora ele tem que ir pessoalmente porque ninguém dá mais atenção para ele. Olha, se algo aconteceu com esse terremoto ou com esses 2 terremotos, eu acho, Albert, Luiz Maria e Confidência, eu acho que Delcy já caiu, ela foi derrubada. O terremoto derrubou ela e a Diosdado também foi derrubado pelo terremoto. Isso é questão de dias, de semanas, mas isso acabou. As pessoas não respeitam mais. O mundo viu com seus próprios olhos. Se tem algo de bom nessa tragédia, que claro, é uma tragédia,
é que o mundo teve que vir à Venezuela e ver com seus próprios olhos o que estávamos denunciando há 27 anos. Sim, que aqui contávamos. Maria Corina quer ir para a Venezuela. Maria Corina tem sido sua amiga, muito boa amiga, durante muitos anos e vocês têm confiança um no outro. Trump disse para ela não ir por questões de segurança e o chavismo fechou o espaço aéreo para que ela não chegue. Mas eu acho que eu posso ir facilmente à Venezuela, você não acha? Eu estou muito agradecida de verdade ao presidente Trump por tudo o que ele fez. Não houve outro governante no mundo, nenhum outro, digam o que disserem, que tenha feito o que ele fez. Nenhum teve coragem. Quem teve coragem foi Trump. E ele levou Nicolás e levou Delcy. E sim, imaginem vocês, que toda essa tragédia tivesse acontecido com Nicolás e com Delcy no poder. Só imaginem isso. O que teria acontecido? Pelo menos eles não estão mais aqui e há uma tutela dos norte-americanos nesse regime nefasto de Delcy e seu irmão. Eu, claro, não posso concordar que não permitam que Maria Corina entre no país, mas acho que isso vai durar só algumas horas, alguns dias. Maria Corina vai entrar. Cuidado, ela entrou. Ela vai chegar à Venezuela. Que haja ordens e contra-ordens nos Estados Unidos. Eu não conheço a administração Trump, mas até onde eu entendo, um setor da administração Trump deu permissão e outro setor impediu. E como há essa disputa, porque tem um setor que quer que Delcy fique, aparentemente, porque os negócios com Delcy são muito bons, tem outro setor que quer que Delcy vá embora, porque o importante é que a Venezuela deixe de ser uma ameaça para os Estados Unidos. Nisso, na política interna, eu não vou me meter. O que eu quero te dizer aqui é que estou convencida que aqueles que não querem que Maria Corina chegue, porque ela poderia ser um obstáculo para seus negócios de petróleo, de energia e do que você quiser. Eles têm a má notícia de que esse governo já caiu, que o terremoto derrubou, que os venezuelanos não o respeitam, não respeitam a Delcy, não respeitam a Jorge. Por onde passam, são vaiados, Alberto, essa é a verdade. Eles não querem que os correspondentes estrangeiros entrem na zona de desastre, porque vaiam todo mundo que faz algo errado. Essa é a verdade. Eu não sei quanto tempo mais isso vai durar, mas eles vão ter que ir embora. E eu acho que nós, venezuelanos, porque para mim já não importa o que ninguém pense, temos que cuidar de nós mesmos. Nós é que somos importantes. O que nós, venezuelanos, vamos fazer? Nós temos que pressionar por um governo de transição e de emergência, formado por técnicos, pelos melhores, por pessoas honestas, que não tenham interesse eleitoral imediato, que queiram levar o país às 3 fases reais, porque as 3 fases das quais se falou, isso caiu por terra com o terremoto. As 3 fases são reconstrução, transição e recuperação. Nós temos que reconstruir o sistema elétrico, as vias marítimas. Deixa eu dizer uma coisa, por favor, sim, desculpa. Não, imagina, é só para confirmar o que você está dizendo, já que Alberto sabe bem. Desde que Maduro foi derrubado, acho que ele fez um exercício de reflexão inestimável para o povo da Venezuela, porque diziam que quando Maduro fosse derrubado, que isso traria a democracia, a transição, mas isso não aconteceu. Ou seja, isso não foi trazido. E agora, infelizmente, o que aconteceu com o terremoto voltou a colocar em evidência, em destaque, tudo o que acontece na Venezuela. Então, eu já disse isso naquela época, quando participei do programa do Alberto, o único futuro que espera o povo da Venezuela é aquele que sua sociedade, seus cidadãos, quiserem. E o que está claro é que eles não podem continuar tendo esse futuro que têm, porque está ficando evidente que é a destruição absoluta como povo. É isso mesmo. Sim. Pardo, mas permita-me. Você, Pardo, está com Justiça Europa em todas as causas, Zapatero, Begonha, todas. Quantas vezes se fala da Venezuela nelas constantemente? Todos se beneficiaram do dinheiro, do petróleo, do ouro, dos negócios, dos contatos. Me diga um só entre essas centenas de acusados que tenha dito: vou ajudar o povo venezuelano.
Vamos lá, Zapatero tinha tudo muito fácil com as joias, ou seja, aqui estão 1.300.000 euros para o povo e para a reconstrução. Nenhum comentário de nenhum dos que roubaram os venezuelanos. E são espanhóis. Isso me dá muita vergonha. Bom, é que eu acho que tudo foi uma fachada do Sr. Zapatero, fazendo parecer que era um homem de paz e que ia à Venezuela para tentar, de alguma forma, interceder pela paz. E a realidade que está sendo demonstrada com as investigações judiciais é justamente o contrário. Hoje o povo da Venezuela tem uma oportunidade histórica, com todo o sofrimento e a dor das vítimas, para ressurgir como povo, tirar aqueles que tanto mal fizeram e começar a construir uma democracia de verdade, afastada dos interesses das potências de um lado e do outro do Atlântico e que tenha como papel primordial apenas o bem-estar da sua sociedade. Hoje, infelizmente, isso está mais próximo após o terremoto do que há uma semana, 15 dias ou um mês. Aproveitem a oportunidade. Tem um que eles derrubaram e não é pelo que vocês pensam, Juan Carlos Monedero. Você se lembra do Monedero? Nem você? Mas como que eu não vou lembrar? Até participei de um debate, tive com ele 1 ou 2 debates lá na emissora espanhola. Que horror! Mas onde está esse sujeito? Pois veja, para a desgraça da Espanha, ele era professor na Universidade Complutense de Ciências Políticas e Direito. E de Direito, ele era de Direito. Ou seja, ele acabou de ser suspenso por pelo menos 1 ano como professor, não por receber dinheiro da ditadura de Maduro que ele recebeu, não por ir ao helicoide à prisão para dar uma palestra sobre direitos humanos, não. Por assédio sexual igualmente grave com as alunas, ou seja, além disso, mão boba. Eu fico muito feliz, mas o grave, e aqui falo como advogado e guarda civil que você é que seja só 1 ano. Como que a Complutense tem professores assim? Bom, agora vai ser preciso determinar, né? Provavelmente vai haver uma investigação e, enfim, vamos ver no que tudo isso vai dar. De verdade, às vezes, quando eu digo que na Espanha é preciso um reinício moral, Alberto, é porque tudo acabou se corrompendo. Tudo, absolutamente tudo. Ou seja, tudo foi completamente canibalizado e já não resta nada. Uma parte da sociedade se desconectou da sociedade civil, né? Então, assistir agora ao caso do Monedero, ou quando assistimos no passado a outras situações parecidas, ou o cotidiano de Pedro Sánchez, que sorri como se nada acontecesse com sua esposa ou irmão, e com toda a corrupção do governo mais corrupto da história, da democracia, que é preciso dizer bem claro, isso faz o sangue gelar, faz o coração gelar. Tentaram destruir a Guarda Civil, criando desconexão para que o povo espanhol, cansado e exausto, aceite mais corrupção e diga, então tá, coração. Já está tudo corrupto, corrompido, mas não. A verdade é que vivemos uma situação verdadeiramente transcendental e histórica para o futuro da Espanha também para nós, e que temos que ser bastante inteligentes diante do que está por vir nos próximos meses, nos próximos dias. Sim, porque é perigoso. Tem uma imagem que um venezuelano me mandou, é um petroleiro com uma lancha patrulha ao lado, na região de La Guaira. Ouçam. Esse petroleiro está lá, chegou faz umas 2 horas e agora já está indo embora. Comentam por aqui que estão aproveitando a situação de emergência aqui na região para tirar toda a droga possível. Isso se soma à denúncia feita por um militar da polícia, inclusive dando seu nome e graduação, Pedro Alexander Sánchez Ramírez. Ouçam. Estão tirando lanchas com drogas por vários lugares em La Guaira. Esses sem vergonha estão se aproveitando da dor do nosso povo para tirar proveito. E na polícia isso está normalizado, como se nada estivesse acontecendo no país. Eles estão dando expediente das 8 da manhã às 5 da tarde e depois mandam eles irem para casa. Eu vou dizer uma coisa para os policiais honestos, que são a grande maioria, uns 80%. Se vocês têm que tomar uma decisão daqui, assumir o controle da polícia e colocar um fim nisso, colocando a polícia à disposição da população em La Guaira e em qualquer parte da Venezuela, onde precisarem de nós, assumam sua responsabilidade. É verdade você, estão proibindo o acesso a certos lugares porque tiram droga de lá.
Me disseram que há um prédio de onde também parece que tiraram grandes quantidades de ouro. Então a polícia isola o local, tira o que é valioso e depois deixa as pessoas entrarem. Você ficou sabendo disso? Eu não tenho provas, mas eu não tenho dúvida de que isso está acontecendo. A gente viu até mesmo em La Guaira que não tinha guindaste, nem caminhão de reboque, nem nada disso, mas tinha uma casa onde tinham 3 guindastes porque estavam tirando um cofre. O que tinha nesse cofre? Não sabemos o que tinha no cofre, mas podemos imaginar, né? Então, eu não tenho... Não podemos esquecer, Alberto e Luiz Maria, que nós temos um regime um narco-regime. Eles vivem do narcotráfico. Claro que tiveram uma queda importante nesses meses que explodiram as lanchas, as narcolanchas e todas essas coisas, e que temos os Estados Unidos tão perto, e que além disso se formou na América Latina aquilo que chamam de escudo das Américas, onde já há 12 Nações Unidas para lutar contra o narcotráfico, que é sem dúvida o principal problema, a principal tragédia que temos. Este lado do mundo e também da Europa. Ou seja, todos nós temos que nos unir. Eu vou dizer assim, os hispânicos, os hispanofalantes, os ibero-americanos, porque todos nós estamos nessa tragédia que nossos países e nossos governantes se tornaram sócios não para fazer coisas pelo nosso povo, mas justamente para delinquir, para o narcotráfico, para roubar, para dividir minas de ouro, etc, 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 né? Então, olha, eu não tenho a menor dúvida de que isso possa estar acontecendo, mas também não tenho dúvidas de que o regime, de que o governo norte-americano tem que estar de olho no que está acontecendo. Olha, não é só que entraram grupos de resgate, é que também entraram fuzileiros navais norte-americanos. A verdade é que o medo que o regime chavista madurista tinha de que a DEA entrasse, de que o FBI entrasse, de que os fuzileiros navais norte-americanos entrassem, eles já estão no terreno. E para mim, claro, eu não gostei das declarações do encarregado de negócios norte-americano que disse que se trabalha muito bem com a DERC. Eu acho que tudo isso já caiu por terra. Eu volto e repito para vocês o que disse no começo. O terremoto derrubou a DERC, isso é coisa de uma semana. Derrubou a Diosdado, e a Venezuela tem que passar pelas 3 fases mais importantes. Reconstrução da eletricidade, da infraestrutura viária, de Vargas, dos aeroportos, dos aquedutos, dos portos. Isso é o que nos cabe agora. Depois temos que passar por uma etapa de transição onde aí sim pode haver eleições livres. E depois disso virá a etapa da recuperação, onde será preciso fazer um imenso trabalho para atrair grandes investimentos para o país. Tomara que isso não possa ser feito por Derqui Rodrigues, nem Jorge Rodrigues, nem Diosdado Cabello, porque eles roubaram tudo e destruíram tudo. Precisamos de um governo de transição. Chamem de junta, como vocês quiserem, mas eu acho que é nessa direção que temos que pressionar os venezuelanos. Na Espanha, não queremos chegar a ser como a Venezuela, mas Sánchez está indo por esse caminho. A lei dos netos é o último golpe para se perpetuar no poder. Antônio e Rosa falam sobre isso. Referente aos novos nacionalizados, que impostos eles teriam que pagar na Espanha, mesmo que não morassem aqui? O Vox não apenas denunciou a lei dos netos no Congresso, como também, em um grupo de patriotas, uma delegação vai para a Argentina para ver se consegue reunir informações e tentar parar toda essa loucura. Pardo, chegamos a tempo ou já é tarde para todas essas ações? Claro que chegamos a tempo. Enquanto não houver uma convocação eleitoral, há tempo. Por isso, nós denunciamos precisamente à Junta Eleitoral Central, que é a competente no assunto, para que supervisione o Escritório de Defesa Eleitoral em tudo o que está acontecendo. Houve uma ação que vi nos últimos minutos, nas últimas horas, em que por parte do Vox foi solicitada a suspensão de todo o voto Cera. Ou seja, atenção, não vamos distrair as pessoas e dar oxigênio para Sánchez. Ou seja, aqui está sendo questionado um voto específico dentro de um período determinado, que é entre 1º de novembro e 22, data da Lei da Memória Democrática e da Lei dos Netos e até a vigência da mesma, pelas nacionalizações que podem ocorrer e que podem afetar o voto Cera. Privar 3 milhões de pessoas no exterior, pessoas que vivem na Europa,
na França, na Alemanha, em Portugal, do direito ao voto que pertence a todo espanhol. Acho que é um debate perigoso, pois a Junta Eleitoral Central pode considerar isso dentro do voto cera. Como nós pedimos, quais são as naturalizações que foram feitas precisamente pela lei dos netos. Ou seja, circunscrever isso para ter esse censo e ver onde está a diferença. É aí que se vê onde está a opacidade. É aí que está a discricionariedade do governo. Não é alguém que mora em Bordeaux há 20 anos e tem total direito de votar. Circunscrevê-lo para o censo e que proibir mais de 3 milhões de espanhóis de votar, qualquer tribunal vai derrubar isso. Ou seja, isso é só para inglês ver, mas não funciona. Você tem a sensação, Pardo, de que podemos acabar sendo uma narcoditadura como a Venezuela se isso continuar assim? Eu tenho a sensação de que a Espanha pode acabar como a Itália nos anos 80 com um presidente como Bettino Craxi na Tunísia. De forma, encurralado por todos os lados, por todas as propinas que existiam naquele momento. E que isso pode levar a Espanha a uma situação, é que é a mesma situação. Ou seja, lá pagavam propinas em licitações de obras públicas para financiar o Partido Socialista Italiano, cujo principal líder fugiu após 2 pedidos de autorização parlamentar para processá-lo negados, e agora isso pode ocorrer na Espanha. Portanto, obviamente, acredito que estamos diante de um momento gravíssimo da situação na Espanha e que exige todo tipo de prevenção existente no Estado de Direito para nos proteger diante do que possa acontecer. Aliás, veja, o que vou destacar. Você fez uma defesa da transparência eleitoral? Bom, desde que te conheço. Ou seja, e estamos falando disso já faz quase 5 anos, que o que nós estamos dizendo e o que dizemos é, se essa pessoa já sabemos como age e como tem feito durante todo esse tempo com todo tipo de coisas, precisamos ter cautela diante do que possa vir a acontecer. Precisamos ter cautela. Sim, pois toda a imprensa sanchista diz que são boatos e que continuam sendo. Eu acho que quando há um ataque tão unânime contra essa forma de focar no censo eleitoral e na manipulação, quando o ataque é tão brutal por parte da mídia próxima ao governo, é porque acertamos exatamente onde devíamos. Luís Maria Pardo. O que eu te digo, o que o Albert dizia é, se o governo reagiu como reagiu, Albert, cara, me permite, você e eu acertamos em cheio. Devemos continuar insistindo, pois eles seguem no poder. Abraço, se cuida, Pardo. Um abraço. Até logo. Quero que você ouça esses confidenciais. Nem você. Falam da Venezuela e dos Estados Unidos. Meiva da Espanha e Karim de Londres. Acho que este seria o momento perfeito para que Trump desse o golpe final e trouxesse à tona, porque ele sabe quem são aqueles que têm se aproveitado e enriquecido às custas do povo venezuelano, onde estão as contas, os paraísos fiscais e os milhões, e seria interessante que ele fosse adiante, congelasse essas contas e as confiscasse. O senhor Trump, quando diabos vai tirar essa mulher, a Delcy Rodrigues, o irmão dela, toda essa gente? Sim, o senhor Trump levou o Maduro, mas deixou os outros que são tão torturadores quanto. E além disso, há uma campanha, pelo menos vi até ontem, de limpar a imagem da Delcy. Eu vejo isso na Espanha. Aparecem os noticiários dos sanchistas aqui, Delcy. Como vamos organizar? A luz chegou a 70%. Esse branqueamento você que vê. Alguém está trabalhando nisso, nem você? Acabou, Alberto. Infelizmente, volto a te repetir pela 3ª vez hoje, os terremotos derrubaram a Delcy. Derrubaram a Delcy, derrubaram o Jorge e derrubaram o Diosdado. Isso é questão de semanas. As pessoas já não acreditam mais neles. Onde eles passam são vaiados. Ninguém quer tirar foto com eles. Ninguém dá atenção para eles. Ninguém obedece a eles. O que resta para eles é o grupinho deles, cada vez menor. E eu não sei se você viu as imagens mais recentes. As pessoas já querem linchar os policiais que entram nas casas para roubar os mortos. Quero que você veja como um grupo de cidadãos reduz os policiais que estão saqueando e roubando. Veja. Não, nada.
Como assim falta um? Onde está? Onde está o outro companheiro? Onde estão os outros? Onde estão os outros? Onde estão os outros? Espera um segundo. Como assim eles estão lá em cima? Eles estão lá em cima. O que ele está dizendo? Vamos terminar até o final da semana, cara. Os cidadãos pegam os policiais que estão saqueando um prédio desabado e os colocam contra a parede para que não continuem roubando. Vamos lá, velho. Vamos pra fora. Hã? Que cara de pau. O que você tem aí, cara? O que você tem aí? Isso era impensável nem o Nito há alguns meses. Mas a quem eles obedecem? Eles dependem do Ministério de Relações Interiores, Justiça e Paz de Diosdado Cabello. Claro. Acabou. Já era. E esta é a primeira imagem que podemos ver, mas isso se repete em todo o país. Como dizemos para a Venezuela, esses ladrões vão ser atropelados pelo povo. Me angustia enormemente que sejam os cidadãos que queiram fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando você não tem justiça, quando não há instituições, o povo tem que se defender, Alberto, e está fazendo isso da melhor maneira. E além disso, grava e mostra. Por isso não querem que os correspondentes estrangeiros cheguem à Zona Zero, por isso não querem os jornalistas, por isso não querem que existam as antenas da Starlink que foram roubadas, porque não querem permitir a transmissão. Mas os venezuelanos estão decididos, Alberto, estamos decididos. E eu tenho certeza. O quê? Diosdado Cabello aparece, Deus se aparece, Jorge aparece e que tem que vir e que Donald Trump e sua administração têm que entender definitivamente que somos muito gratos a eles, mas precisamos de uma junta, um grupo de técnicos que conduzam a reconstrução, a transição e a recuperação da Venezuela. Essas são as novas 3 fases que marcaram, infelizmente, esses terríveis terremotos. Obrigada. Pedro está na Venezuela, é confidencial e nos lembra o Zapatero. Albert, você está carregando uma cruz que não é sua. Muito obrigado em nome de todos os venezuelanos. Zapatero, que dizia amar o povo da Venezuela, nem uma mensagenzinha. Que devolva o dinheiro roubado porque precisamos dele. Durante 26 anos denunciamos as violações de direitos e a destruição de uma Venezuela. E ninguém acreditava em nós. Agora o mundo pode ver com seus próprios olhos a ruína da paz que o chavismo causou. E sim, foi ele mesmo. Que grande lição esse homem nos dá. Mas é claro, e eu sou totalmente convencida, Alberto, de que Zapatero não tem escapatória e que Sanches também não. Mais cedo ou mais tarde, mas eles não têm escapatória. São cúmplices do narcotráfico venezuelano, são cúmplices do Foro de São Paulo. Veja, ontem à noite, depois que lembrei que tinha esse programa com você hoje, entrei na página do Foro de São Paulo. Eu tinha entrado uma semana antes para ver o que eles estavam fazendo. Já faz pelo menos algumas semanas que eu estou checando. Eles têm a página que eles dizem estar bloqueada. Não, está fora do ar. Porque também desmoronaram. Ainda tem algumas coisinhas desse grupo de Puebla. Alguns ainda falam, mas todos são acusados de corrupção ou envolvimento com o narcotráfico. É que isso foi... Olha, a verdadeira tragédia da Venezuela e da Hispanoamérica foi o socialismo do século XXI. Sem dúvida, o Foro de São Paulo depois mudaram o nome para Grupo de Puebla e agora quem não está na prisão está sendo financiado pelo narcotráfico e participando dele. Tem um trending topic com esse vídeo de Hugo Chávez em que se vê como ele vendia as casas que dava aos venezuelanos. E embaixo dá para ver como todas caíram e mataram muitos cidadãos. Vejam, por favor. Isso é o novo. Esta é a nova Venezuela. Aquela sucata era bom, o velho. E vejam como, na Revolução, as coisas mudam rápido. Estamos construindo cerca de 2.300 e poucas casas. As casas da Missão Moradia eram feitas de espuma, que fraude, e o orçamento estava registrado como concreto. Deus quis que todos vissem. Com isso aconteceu como com as sacolas de comida, Clap.
De tudo roubavam dinheiro, ofereciam alimentação ou moradia de pior qualidade e ficavam ricos. Isso já faz 26 anos, não é, Nito? 27 anos dessa tragédia. 27 anos roubando o país, 27 anos controlando a população através dessas migalhas. Aos seus seguidores diziam: vamos te dar uma casa porque os políticos de antes roubaram tudo de você e nós vamos tirar tudo deles para te dar. E vamos te dar uma casa. Mas o pior de tudo, Albert, é que nunca deram um documento de propriedade para nenhum deles. Sim, não davam escritura. Ou seja, a propriedade era do governo, né? Exatamente, era do governo e eles ficavam lá sob pressão, né? É lamentável porque, além disso, vendiam essas construções como as melhores do mundo. Não. Por favor. Que tudo o que tinha sido feito na democracia através do Banco Operário no início, depois o INAV e outras instituições não servia para nada. Essas continuam de pé, as dos 40 anos, essas aqui caíram todas. Mas o grave não é que tenham caído, é as vidas humanas que também se perderam, porque essas pessoas são culpadas de genocídio 2 e 3 vezes. Primeiro, pela crise humanitária que criaram no país. Segundo, por terem construído onde não se podia e com a péssima qualidade com que foi feito, onde centenas de pessoas perderam a vida. E a terceira vez foi por não permitirem que os socorristas chegassem a tempo, em colocar todo tipo de obstáculos para que eles não chegassem. Então essas pessoas, olha, são criminosos, mas além disso são assassinos em série. Isso é o chavismo e o madurismo, ou o que podemos chamar de socialismo do século XXI. Recebo da Venezuela imagens muito fortes de corpos não recolhidos. E como não vêm recolher os corpos e faz calor, colocam cal viva por cima. Vejam. Para mostrar quantos corpos ainda há aqui que ainda não puderam ser recolhidos. De tudo que há aqui, são aproximadamente mais de 15. Estão todos aqui cheios de cal porque tiveram que pôr cal por cima e já estão rígidos, porque não puderam ser recolhidos. A amiga de Solana continua insistindo em me mandar áudios como este. Os saques continuam. Os militares estão saindo às ruas. É para saquear. Eles estão saqueando os prédios que ficaram de pé. Como não ficou lá, as pessoas tiveram que sair porque os prédios ficaram de pé, mas não estão habitáveis, estão tirando tudo. Tem muitas fotos, tem muitos vídeos. E tem um prédio em Praia Grande, em La Guaira, na rua El Hotel, que se chama Belo Horizonte. De lá desse prédio tiraram uma quantidade enorme de lingotes de ouro, de dólares. Espero que tudo isso seja investigado quando um governo democrático chegar ao país. Ana Luísa, venezuelana, oferece ajuda. Sou venezuelana, ex-professora do Ministério da Educação e da área de Educação Especial, psicopedagoga. Tenho uma grande angústia pelas crianças que ficaram sozinhas, que perderam seus pais, que estão desconectadas de suas famílias. E quero entrar em contato, que qualquer organização que precise da minha ajuda entre em contato comigo, no que eu puder ser útil. Se você souber de alguma, me passe o contato de Ana Luísa, porque todos os dias recebo mensagens de que há crianças órfãs nos hospitais que ninguém está cuidando. Eu insisto, onde está o Unicef? Eu sei que está lá, mas deveria estar fazendo esse trabalho. E há outras organizações na Venezuela, porque o mais grave são, além disso, as últimas denúncias que a gente recebeu, que a gente nem se atreve a falar muito, e é a venda de crianças. Estão levando as crianças dos hospitais. Eu sou a tia, eu sou a madrinha, eu sou a prima. Levam as crianças e já há informações sobre venda de crianças. Inclusive, é horrível o que vou te dizer, mas vendem até por quilo e por cor. Então, é preciso tomar medidas nesse sentido, inclusive, eu diria, grupos de mães realmente comprometidas, ir até os hospitais públicos, ir até os lugares onde essas coisas estão acontecendo e não permitir que ninguém leve uma criança até que realmente se comprove que é um familiar, não é? Eu digo isso porque estamos em emergência
E há tantos lados por onde atacar o problema que esse é só mais um, porque a gente acha que a maldade tem um limite. Não, a maldade é ilimitada definitivamente. Assim como a maldade é ilimitada, nós já vimos também a maldade é ilimitada e estamos vendo casos como esse. Sem dúvida alguma, se você me passar o contato, eu vou fazer algumas ligações. Por favor, eu vou te passar e obrigado, Ana Luísa. E depois da Venezuela, alguns amigos me escrevem, dizem, Deus se pede para a gente se cadastrar em um site chamado Bono de Contingência para receber ajuda. Se a sua família perdeu pouco, eu converto para euros o que eles dão em pesos, que é muito pouco, 130 euros. Se você perdeu mais membros, 263, e no caso mais grave, 655 euros. Para a Europa é pouco, mas lá é uma fortuna. E me perguntam, o que faço? Me registro ou não? O que eu digo para eles, Nito? Porque o governo lançar um site para se registrar me dá um medo terrível de que eles não se registrem. Mas como é que eles vão se registrar nisso? Nem nisso, nem em nada que venha das mãos de Delcy Rodrigues ou do irmão dela. Não, essas pessoas são narcotraficantes, são ladrões, são o cartel dos sóis, destruíram a Venezuela, estão há 27 anos acabando com o país, não chegaram ontem, não chegaram em 3 de janeiro, estiveram lá a vida toda, não acreditem neles. Chegou a hora do cidadão de bem, esqueçam isso. Aqui vamos nos ajudar, venezuelanos com venezuelanos, venezuelanos de bem com estrangeiros de bem que vieram nos dar a mão. Não devemos dar ouvidos àqueles que nos roubaram tudo. Nos roubaram os bombeiros, carros de bombeiros, escadas de bombeiros, suprimentos para o resgate, nos roubaram viaturas, ambulâncias, nos roubaram tudo. Mas como vamos acreditar nisso? Pelo amor de Deus, após 27 anos já devíamos ter aprendido pagando. Sim. Sim, você tem toda a razão. Aqui há alguns heróis, há muitos heróis, mas os socorristas venezuelanos, os que estavam nos primeiros dias, o povo é mais unido do que as próprias mãos. Por favor, olhem para eles, pois são os heróis desta história. Assim. Não, esse teto não vai se mover. Se cair, fico trancado aqui com você. Não quero ficar trancado aqui com você porque meu tio me espera em casa. Nós 4 vamos sair daqui. Daqui nós vamos entrar. Entramos 3 e vamos sair 4. Se vocês vêm lá em cima no Rene. Tuki, 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 tuki. Eu acho que eles são o melhor exemplo de como é a Venezuela, de como é o povo honesto que representa a maioria dos venezuelanos. Isso é a Venezuela. Tem algo aí. Aqui estamos. 3 e vamos sair 4. E se cair, estamos aqui com você. Mas não vai cair porque estão me esperando. É que essa é a Venezuela. E essa está ressurgindo do desastre. Olha, Albert, de verdade, a cada dia eu fico mais orgulhosa de ter nascido onde nasci, de ser venezuelana, do meu povo. Mas, além disso, quero que você saiba, Alberto, primeiro que eu te amo muito, que, de fato, você não nos abandonou nem por um segundo. Tem que ver como você esteve aí lutando e lutando, fazendo dessa causa sua, que também se tornou dos espanhóis de bem, que também são a maioria. Por que é que nós somos iguais? Veja, eu estou falando com você e meu marido é espanhol e meus 3 filhos são espanhóis. Claro. Aliás, eles votam e votam bem na Espanha. O que quero te dizer é nós viemos daqui, nós somos a mesma coisa. E o que precisamos é nos unir cada vez mais, Hispanoamérica, entender a tragédia que aconteceu conosco, chutar esses bandidos e esses ladrões. E unir os bons, e seguir em frente e dar a volta por cima. Será que vamos conseguir? Temos as possibilidades. Temos recursos, mas acima de tudo temos talento e temos coração. Então eu realmente te agradeço por tudo o que você fez, agradeço a cada um dos espanhóis de bem que estiveram lá, porque além disso muitos têm amigos e familiares na Venezuela, assim como nós temos amigos e familiares na Espanha, ou seja, somos a mesma coisa. Então, de verdade, muito obrigada. E aos venezuelanos, claro, essa é a Venezuela, essa que vocês acabaram de ver.
que não se dobra, que não se cansa, que até o último momento tem esperança, tem fé. E quando já não pode fazer mais nada, olha para o céu e pede a Deus que os receba em sua glória. Então, olha, de verdade, eu estou convencida de que vocês vão sair de onde o Sanches quer colocar vocês e nós vamos sair do desastre em que estivemos nesses 27 anos. Olha, vou aproximar a câmera para te dar um beijo. Eu te amo, Nito Pérez Fossuma. Obrigado, querida amiga. Obrigada, Albert, Suzana e equipe, amo muito vocês. Quero você por aqui de vez em quando. Quero seus conselhos sábios aqui. Eu te disse que sim, pode contar com isso. Um abraço. Obrigado, querida amiga. Bem, Nito Pérez Fossuma, senhores, uma das melhores jornalistas que já existiu e existirá na Venezuela. Com licença, vamos para a redação. Suzana Gás, últimas mensagens. Aqui estamos, Albert, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre, recebendo mensagens e opiniões dos nossos confidenciais que aumentam a cada dia e estão pelo mundo todo. Isso é muito importante. Flor de Lis diz que força, meus admirados UCO e, acima de tudo, os patriotas. Nós agradecemos a vocês e estaremos eternamente gratos pelo seu valor. Vicença afirma que os votos já estão contados. O que falta ao PSOE são eleitores para justificar esses votos já contados, porque, como bem se diz, o que importa é quem conta os votos. Pep diz que o trabalho de vocês é louvável, se refere à UCO e, acima de tudo, importante, porque vocês são a última linha de defesa contra esse ataque à democracia. E também muito obrigada ao Albert Castellón, a toda a sua equipa, a todos os debatedores, que todos os dias ouvimos verdades ditas sem rodeios. Obrigada. Caimán diz que o caso do Bono já cheirava mal há muito tempo mesmo. O que Caimán não entende é que ele ainda continua se enriquecendo e ainda anda por aí livremente. Mas claro, né? Mas claro, estamos na Espanha, não se especifica. Ramon diz que sempre repete a mesma coisa, só o povo salva o povo, porque os políticos só estão criando problemas para quem vive ou quer viver em paz, vivendo também às custas dos outros. São uns parasitas, totalmente. Macarena diz que é preciso lembrar que outros estados da Venezuela também estão sofrendo todas essas desgraças e estão perdendo absolutamente tudo. E também é preciso ajudá-los. Também António diz que Venezuela, Cuba, Valência, Alamuz são vítimas de políticos comunistas que trabalham para todos os inimigos, menos para os espanhóis. A vaca que eles ordenham com pretextos políticos. E assim seguimos. E também Esmeralda diz que parte o coração ver o que está acontecendo na Venezuela enquanto milhares de pessoas perderam tudo. O que é preciso é ajudá-los. De verdade. Nem fotos, nem discursos. As vítimas precisam de recursos e de ajuda rápida e solidária, não de propaganda. A verdade é que, como venezuelana, estou sofrendo muito. Também recebemos uma mensagem do Juan. Ele diz: estou cansado de que toda semana apareçam novas informações sobre supostos casos de corrupção ligados ao governo. As cidades merecem explicações e os cidadãos também têm responsabilidades. Que a justiça vá até o fim. A corrupção venha de quem vier, destrói. Evidentemente, toda a confiança em todas as instituições. E aqui encerramos. Todos os dias recebemos um monte de mensagens que vão chegando e tentamos selecioná-las para que vocês estejam conosco todos os dias. Não se esqueçam que vocês têm todos os nossos canais para poder se conectar. E também esse jornal digital, castilhonconfidencial.com, muito interessante e, acima de tudo, muito ativo em todas essas notícias de última hora. Obrigada, Albert. Muito obrigado, Suzana. E Guilherme, me dá uma boa notícia para encerrar o programa de hoje, pelo menos esta parte, porque agora vem um convidado muito interessante. Hoje é um grande dia para todas as pessoas de bem. Obrigado. Porque o desgraçado, esse assassino conhecido como o açougueiro de Mondragón, já chegou ao inferno por todo o mal que fez e pelos 17 compatriotas que assassinou. Então, é um dia super feliz e que isso aconteça com todos os membros desse mesmo grupo. Obrigado. Morreu Josu Zabart, o açougueiro de Mondragón, membro da ETA. Cometeu 20 atentados, assassinou 17 pessoas e morreu de velho. Ele ficou na prisão, como eu disse, por 29 anos, nunca se arrependeu. Em uma entrevista recente disse: eu não mato,
Não, eu não sou um assassino. Eu executava. Sim, exatamente como eu disse. Bom, eu espero que ele não descanse em paz e queríamos terminar com essa boa notícia hoje. Preparem-se porque Marcos Sondarra está por aqui. Ele tem informações sobre algo que aconteceu há 10 anos. Vocês se lembram do caso La Manada de Pamplona? Desde então até hoje, vocês sabem quantas matilhas houve? 5.000, mas ninguém fala delas. Sabem por quê? Ele conta para vocês em 1 minuto. 593, 9.159.304,91. De total confiança. Senhores, com certeza vocês se lembram do dia 7 de julho, o dia de San Fermín de 2016. Já se passaram 10 anos. Naquela época eu estava na televisão e o grupo conhecido como La Manada de San Fermín, o grupo de Pamplona, virou notícia de manhã, de tarde e de noite. Um grupo de espanhóis, entre eles militares e pessoas de uniforme, havia abusado de uma jovem durante a festa de San Fermín. Tudo foi exposto. Seus rostos, suas caras, endereços, onde moravam. Tudo isso levou posteriormente à lei Só Sim é Sim. Lembram da lei da Irene Montero? Uma lei tão mal feita que liberou mais de 1.000 agressores sexuais, reduzindo suas penas, muitos deles sendo soltos nas ruas. Nunca pediram desculpas por isso. Os membros do grupo conhecido como La Manada, cujas imagens apareciam dia e noite na televisão, foram finalmente condenados pelo Tribunal Supremo a 15 anos de prisão. Muitos já foram libertados, mas a maioria teve que cumprir boa parte desses 15 anos. Hoje em dia ninguém fala sobre as manadas. Por quê? Porque só se comenta quando são manadas de espanhóis, não quando fazem parte delas estrangeiros. E os dados que Marcos Sondarra publica no The Objective são mais do que preocupantes. Marcos, bem-vindo, como você está? Muito obrigado, Albert, é sempre um prazer te acompanhar. 5.000 casos de estupro coletivo em 10 anos, das quais não se fala, é verdade? Verdade. Rigorosamente verdade. Na verdade, os dados são extraídos do Ministério do Interior e vão até o final de 2024 e por uma regra de 3 pode-se chegar até 2026. Vou explicar, tudo bem? Acho que a introdução que você fez está perfeita. Acho que todo mundo lembra mais ou menos com certa clareza do caso. Estamos falando de 5 espanhóis que agrediram sexualmente em grupo uma madrilenha de 18 anos. Foi um caso muito midiático, a ponto de se poder argumentar, até mesmo discutir se chegou a afetar o próprio julgamento, né? É preciso lembrar que na primeira sentença havia um juiz discordante que disse não ver nenhum tipo de agressão sexual. Esse juiz depois foi alvo de escárnio público. É preciso lembrar que, embora os fatos tenham ocorrido em 2016, em 2017, as ruas, estavam cheias de manifestações em todas as grandes cidades com o grito de Só Sim é Sim. Ou seja, tudo isso iniciou um movimento que resultou, como você bem lembrou, em 2022, na lei do Só Sim é Sim, não é? Que, além disso, de uma maneira muito paradoxal, muito paradigmática também, acaba beneficiando os agressores sexuais. O que é um bom reflexo da eficácia que as políticas de igualdade têm na hora de mitigar os problemas que supostamente querem mitigar, não é? Pois bem, a gente lembra de todo aquele escândalo e, no entanto, não lembra de escândalos posteriores, não é? Se a gente volta para 2017, 2018, 2019, 2020 e não lembra de ter ouvido falar de manadas, talvez os que mais pesquisam sobre esse assunto na internet possam achar que isso lhes soa familiar. A manada de Azuque e Cadaneres em Guadalajara, a de Sabadell e a de Badalona não tiveram o mesmo impacto midiático da manada de Pamplona, né? No caso da manada de Azuque e Cadaneres, que é uma agressão sexual em grupo que aconteceu em 2018 contra uma menina de 12 anos por parte de 6 magrebinos. 6 magrebinos levam para uma casa de repouso 18 a uma menina de 12 anos. Na agressão de Azuque, eles a penetram anal e vaginalmente, um de cada vez, certo? Isso aconteceu em 2018. Até 2019, o caso permaneceu silenciado. Na verdade, o escândalo é tão grande quando vem à tona que os próprios vizinhos vão até o centro de menores estrangeiros para, digamos, causar confusão, né?
por causa da tensão que tudo aquilo provocou na cidade. A gente pode lembrar, por exemplo, o caso que aconteceu no ano passado sobre o estupro do falso Mena de Hortaleza, na comunidade de Madrid. Ou seja, temos poucos casos assim que muitas vezes pela sua gravidade chegaram à mídia, mas no entanto não temos nem de longe um panorama completo da magnitude do problema. Pois bem, se a gente olhar para os dados do próprio Ministério do Interior, que desde 2018 coleta dados sobre o que são as manadas, ou seja, de estupros em grupo, abusos sexuais em grupo, a gente vê que entre 2018 e o final de 2024, ou seja, em um período de 6 anos, ocorreram 3.737 estupros em grupo, 3.737 até o final de 2024. O que acontece? Ainda não temos dados de 2025 e não temos dados da primeira metade de 2026. Mas se a gente faz uma simples regra de 3, uma espécie de extrapolação, mais ou menos nesse ano e meio teriam ocorrido, se o ritmo continuar e não tiver aumentado, 800 estupros, certo? 800 estupros em um ano e meio. Os dados de que você fala, e são dados oficiais, é que nos últimos 8 anos, que é desde que Sanches governa, para que vocês tenham uma ideia, os estupros aumentaram 286%. Correto. E os crimes sexuais aumentaram 85%. Sim. A maioria, me corrija se eu estiver errado, a maioria dessas agressões em grupo foi cometida por estrangeiros, certo? Correto. 43%. 33% teriam sido cometidos por espanhóis e o restante ainda está sem autoria identificada, certo? Digamos. E esses são dados da inteligência. Qual é a nacionalidade estrangeira majoritária? Está dividido e distribuído. É verdade que se a gente for muito rigorosa com os dados, como eu não quero cometer nenhum erro nessa questão, vou-te reproduzir diretamente do relatório do Ministério do Interior e da Defesa, que eu tenho aqui na minha frente. Partindo do que eu te falei, que é que 43% das agressões sexuais em grupo são cometidas por estrangeiros e 33% por espanhóis. E uma porcentagem, que nesse caso corresponderia a 25% ainda está por identificar, né? Pois muito bem. Se a gente for para as nacionalidades específicas, vai ver, e aqui eu tenho que entre os países de origem dos autores estrangeiros destacam-se Marrocos, em 9,5% dos casos Romênia, em 7% dos casos e Equador, em 4% dos casos. Essas seriam as 3 nacionalidades entre os estrangeiros que teriam uma maior prevalência nesse tipo de delito, não é? Marrocos, Romênia e Equador. Ou seja, o tópico de que um homem marroquino comete uma agressão sexual em grupo não é um clichê, é uma realidade estatística. E, ao mesmo tempo, 43% das agressões em grupo são cometidas por estrangeiros. Considerando o percentual que representa a população estrangeira na Espanha, que é muito menor do que na Alemanha ou na França, isso é muito, 43%, não é? Bom, se a gente fizer uma regra de 3, de novo, isso implicaria que eles são cerca de 4 vezes mais propensos a cometer um estupro do que um cidadão ou do que um cidadão espanhol. É importante notar que os dados do Ministério do Interior diferenciam apenas entre estrangeiros e espanhóis, mas entre os espanhóis podem haver naturalizados. Então, por que não considerar isso? E aí, digamos que esse detalhe não é incluído nos boletins estatísticos do Ministério do Interior. E, na verdade, eu acho que isso é ocultado deliberadamente, né? Porque é preciso levar em conta quantas pessoas foram naturalizadas nos últimos 10 anos. Muitos de todos os tipos de nacionalidades, especialmente marroquinos, que não são os mais propensos, né? Mas sim, eu acho que esse é um dado, sim, é escandaloso. Justamente porque todos lembramos o que um único caso significou em 2016, né? Que foi quase como se as ruas pegassem fogo. Pois agora acontece que, nos últimos 10 anos, ocorreram 5.000 casos gradualmente, muitos deles muito mais graves, como o que eu mencionei de Azuco e Cadenares. Porque não tem comparação, sendo que todos são, insisto, todas as agressões sexuais em grupo são graves, mas sempre se entende que dentro dos crimes existem graus, né? Pois 5.000 que passaram praticamente despercebidos, né? Não ocuparam os telejornais, não conhecemos o rosto, os nomes e sobrenomes dos autores. Os grandes jornais, por assim dizer, da grande mídia, mal tocaram no assunto, só de passagem. E assim como uma única agressão em Pamplona em 2016 marcou um marco, até mesmo legal. Ou seja, a partir dessa agressão começou-se a articular toda uma série de normas, uma lei específica foi criada em resposta a essa agressão.
Vemos como 5 mil não fazem com que comecem a trabalhar ou a pensar sobre o problema, né? Na verdade, o Ministério da Igualdade, quando se começa a falar dessas agressões sexuais em grupo e tudo mais, começa a apresentar argumentos muito descabidos, né? Em primeiro lugar, dizem que é porque se denuncia mais. Não sei, você pode denunciar um roubo, pode denunciar um assédio sexual, qualquer coisa, mas uma agressão sexual não é algo que alguém inventa, né? O que está acontecendo, né? E depois também falam da pornografia, né? Bom, esses dados vêm um pouco para desmontar isso, porque 43% dos agressores sexuais vêm de países onde quase não se consome pornografia, por outro lado. Então, isso me mostra isso. Depois, o dado é muito escandaloso quando a gente aprofunda, quando consegue encontrar, e principalmente o silêncio da mídia que acompanha essa triste realidade na Espanha. Né, sem dúvida. Marcos Sondarra, aí está o dado, aí está a informação, e é uma questão de justiça, ainda mais sendo nós dois jornalistas que agora coloquemos o foco onde deve estar e não onde esteve nos últimos 10 anos. Aqui não estamos defendendo ninguém do grupo de Pamplona, mas que eles sejam o símbolo desse tipo de agressão é extremamente injusto. Eles não deveriam ser o símbolo disso. Muito obrigado, Marcos, um abraço. Um prazer, um abraço, Alberto, um abraço. Muito obrigado, Silvia, pelas suas palavras de carinho e apoio. Parabenizo você por todas essas informações que está nos dando, que são valiosíssimas, e sem elas não ficaríamos sabendo de nada, obviamente, como sempre acontece. Obrigado, muito obrigado. É o meu trabalho. E obrigado à Minerva, que coloca um tom divertido em tudo. Vocês se lembram da Gertrudes, do olhar da Gertrudes, da secretária perigosa? Eu tenho muito medo dessa mulher, a do Zapatero. Ele dedicou uma música para ela. Gertrude, ela é o segredo do hot jazz. Ela andava com as lobas, o parna dos patriotas. E agora, depois não viaja aos 61, eles trinam. E penteado no bonde e a leileira com escolta. Sim? Sim, sempre com a sua. Obrigado. Vai lá que o jantar com Javier te faça arder. Por favor, é que cada vez ele canta melhor. Bom, quero uma música toda semana. Nem sempre uma música como essa. Não, o que você quiser. Mas uma música. Bom, muito obrigado. O Mário me disse que o pai de Jamil Lamal não foi autorizado a entrar na Copa do Mundo. Bom, o pai de Ramon Lamal, por ser otário, não deixaram ele entrar nos Estados Unidos porque ele tem antecedentes criminais. Parabéns para os americanos que não deixam qualquer um entrar. Ele tem razão. E Angelines me manda esse do Froy Lannister. A sede do PSOE seria algo assim. Tomem, eu tenho dinheiro dos outros de sobra. Claro. Tomem. Do Ministério dos Transportes. Vamos. Agora passo a palavra para Mari Chusma falar sobre humildade e austeridade no socialismo. Obrigada, Pedro. O que quero dizer é que para nós socialistas, os pobres não importam e, na verdade, trabalhamos para que haja cada dia mais pobres. Sim, senhor, e isso é uma grande verdade. Amparo me diz, ser socialista é ter muito pouca vergonha e estar disposto a causar muito nojo. E me manda outro. Os da flotilha de quinta categoria, quando partem rumo à Venezuela para retirar entulho, não, lá vocês não vão vê-los, não. A Gaza toda semana. Mas lá jamais. É a vida, amigos. Bom, uma e mais uma. José Carlos, eu adorei. Imagina só. Imagine, você está na Argentina, Paraguai, Uruguai e isso acontece. Olha, passaportes estão caindo do céu. São da Espanha. Vou pegar um. Veja, um passaporte da Espanha. Eles continuam caindo do céu. Pachi, traz mais. Esses não são suficientes. Aqui está, chefe. Mas você já sabe que ele viu a begônia. Sanches e Pachi Lopes jogando passaportes de um avião. Não.
Também, com certeza lá a gente também pega. Não, ok, chefe, mas você já sabe, Quem pode falar Madrid? Fiquei com a Begônia o dia todo, que chato. Bom, Isaac, para terminar, ele me mandou um filme que parece que estão proibindo em boa parte da Europa. Se chama Citizen Vigilante, filme deste ano de 2026, dirigido por Uwe Boll, estrelado por Armie Hammer. Um filme que aborda como a imigração está mudando nossas vidas na Europa. Bem, ela foi vetada na Alemanha e ficou muito viral desde que foi vetada. Na verdade, agora tem mais gente querendo assistir. Cidadão Vigilante, um trailer. Vocês todos estão sendo usados. O Cidadão Vigilante está promovendo uma forma de justiça que alguns acreditam que as autoridades não conseguiram fornecer, mirando tanto em criminosos quanto em pessoas no poder acusadas de permitir que o crime floresça sem controle. É a história de um ex-militar que faz justiça com as próprias mãos diante de um sistema judicial ineficiente, criticando duramente as políticas de imigração e os índices de criminalidade. Acabamos de conversar com Marcos Sondarra sobre essas coisas. Não gostamos de censura, principalmente quando se trata da criatividade de um filme. Portanto, aí está Vigilante Cidadão. Recomendamos. Bom, amigos, amanhã estaremos de volta aqui na trincheira. Vamos ver se vão acusar mais 20 ou 30 do PSOE ou quem mais vai para a prisão. É questão de tempo. Temos que continuar resistindo nessa trincheira só mais um pouco. Estamos perto da vitória, vocês vão ver. Abraços. Até amanhã. Você sabe, eu sei, somos confidenciais. Você é confidencial, eu sou confidencial. Todos confidenciais, todos confidenciais. Mas só para mentes abertas e para pessoas despertas. Desde a trincheira, as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castillo, Susana Gash. Nem vocês meninas, nem eu. E demais, muito obrigado. Você, com isso não estou no disco amanhã, até amanhã. Não esqueça e obrigado. Castillón Confidencial de Albert Castillón